Palavra de Deus, com o presbítero Luciano Evangelista. Glória a Deus, aleluia Jesus. Chegamos aqui mais um momento do quadro do nosso programa, que é muito bom, muito maravilhoso. Obrigado para você que fez as perguntas no decorrer da semana. Esse é o momento de pergunta e resposta do nosso programa. Se você tiver alguma pergunta relacionada à fé, à religião, crendices, seita, feitiçaria, budismo, espiritismo, você pode fazer, que eu irei responder da melhor forma possível, com base na Bíblia, usando as Escrituras para responder a sua pergunta. Você pode passar uma mensagem de áudio ou de texto para o WhatsApp de número 11 9 6540 61 28. Para você que não tem um smartphone, não gosta, tem um celular tradicional comum, você pode passar uma mensagem SMS para o número 77 99981 6817. Como diz em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui tem a primeira pergunta, e eu não sei aqui se é homem, se é mulher, mas como eu sempre costumo dizer, a importância não é saber se é homem, se é mulher, o sexo. O importante é saber que Deus vai responder para o coração dessa pessoa. A primeira pergunta aqui diz: presbítero Luciano Evangelista, ninguém tem certeza da salvação em vida. Por que os crentes dizem que já estão salvos? Uma pergunta muito criativa, gostei dessa pergunta, mas vamos ver o que a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, de 1 Coríntios, versículo 19. Olha que coisa linda que a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 19. A Bíblia nos deixa bem claro: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis do que todos os homens. Então nós não podemos esperar em Cristo só nessa vida. Eu tenho que crer, viver para Jesus, que se um dia eu partir, eu estarei com Cristo nos céus. Então não posso só esperar nessa vida, achar que eu não estou salvo, porque eu sou um pecador. Jesus disse uma coisa muito linda no livro de João. Para você que tem Bíblia na sua casa, você pode acompanhar. João 11:25. A Bíblia diz uma coisa muito linda. A Bíblia diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, se uma pessoa estiver morta, e se ela morreu em Cristo Jesus, ela o ressuscitará. Isso a Bíblia nos diz com todas as letras. A Bíblia diz no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. A Bíblia nos deixa bem claro. A Bíblia diz, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Glória a Deus! Então nós sabemos que aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitará. Os ímpios não irão ressuscitar quando Jesus vir arrebatar a igreja, pegar os crentes da terra. Eu falo isso com base em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 e 5. O que a Bíblia diz no livro de Apocalipse? Que as pessoas que não são crentes, eles não vão ressuscitar quando Jesus vir para pregar os salvos. Eles só vão ressuscitar no último dia, que é o juízo final.
para receber a condenação. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 5, a Bíblia diz: E vi tronos, e se assentarem-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas, as pessoas, daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus Cristo e pela palavra de Deus, que não adoraram a imagem da besta, e não receberam sinal nem na testa e nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, e os outros mortos não reviveram até que se acabaram os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e reinarão com Cristo num período de 1000 anos. Glória a Deus. Então aqueles que morreram salvos, eles vão ressuscitar para reinar com Cristo no período de 1000 anos. E a Bíblia diz que os outros mortos não ressuscitou. E aqueles que ressuscitam para ficar com Cristo, a segunda morte, quer dizer o inferno, não tem poder sobre ele. Então a Bíblia deixa bem claro que nós temos que ter certeza ainda da nossa salvação em vida. Quando você ouve o Evangelho, crê no Evangelho, arrepende dos seus pecados, você pode ter certeza absoluta que você será salvo. É isso que a Bíblia diz. E aqui, para finalizar essa pergunta, o livro de João, capítulo 5, versículo 24, deixa bem claro isso que estou falando perante a palavra de Deus. Olha o que disse Jesus. João, capítulo 5, versículo 24. Esse versículo é muito lindo. Disse-lhe Jesus: Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus. O pecador lá do mundo, se ele fez esse compromisso com Cristo, de entregar a vida para Jesus, se ele morrer naquele momento, e se ele arrependeu e entregou de coração, ele será salvo. Isso é o que a Bíblia nos diz, é o que a Bíblia nos assegura. Porque nós sabemos que temos que ter certeza da salvação ainda em vida. Aqui tem uma segunda pergunta, muito interessante. A pergunta desse amado querido ouvinte. Ele pergunta: Presbítero Luciano Evangelista, quem são os tímidos e os cães que não vão entrar no céu, segundo Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22? A pessoa está perguntando quem são os cães e os tímidos que não entrarão no reino dos céus, segundo o que está escrito por João, revelação de Jesus Cristo a João, no livro de Revelação ou Apocalipse, como queira chamar. Quem são esses cães? Apocalipse capítulo 21, versículo 8 diz: Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, os abomináveis, e os homicidas, e os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. A pessoa está perguntando aqui nesse grupo de pessoas que não vai dar o reino dos céus, que são os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos. A Bíblia diz que vão para o lago de fogo. Aí ela pergunta: quem são esses tímidos? Aqui, quando a Bíblia fala de timidez, não é uma pessoa que tem dificuldade de expor em público. Não é uma pessoa que é tímido quando chega num ambiente de aglomeração. Esses tímidos são pessoas que não têm coragem de professar o nome de Cristo Jesus para as pessoas que estão em sua volta. Tem pessoas que dizem ser cristão, mas ele nega Jesus na sua eficácia. Ele chega no meio das pessoas, as pessoas dizem:
Você é crente, ele omite, fala que não. Isso não é vergonha, isso é timidez espiritual. Porque aonde que um crente chega, ele faz como está escrito no livro de Atos. Os apóstolos mesmo apanhando, sofrendo, mas eles davam testemunho do nome de Jesus. E quantas pessoas hoje estão sendo tímidas para não ser taxado de povinho, de religioso, de fanático, de bitolado? Quantas pessoas estão querendo ter boa vizinhança e negando o nome de Cristo Jesus na timidez de não proferir o nome de Cristo Jesus? Então esses que são os tímidos. E quem são os cães? Apocalipse, capítulo 22, versículo 15 diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. Aí a pessoa está perguntando aqui, quem são os cães? Sabe quem são os cães? Não é animal, porque animal não vão herdar o reino dos céus. Isso não é um cachorro. Isso aqui são aquelas pessoas briguentas, são aquelas pessoas iracundas, são pessoas de pavio curto, que briga, xinga por qualquer motivo, em qualquer lugar e toda a hora. A pessoa vive com uma vida pautada na ira. É uma pessoa briguenta. Você não pode olhar para ela, que ela já está perguntando o que você quer com ela. Por qualquer motivo fútil, coisas corriqueiras da vida, ela procura um motivo para brigar. Então a Bíblia diz que os cães não herdarão o reino dos céus. Então são pessoas briguentas. É igual cachorro. Cachorro briga toda hora. Então nós sabemos que a Bíblia nos deixa bem claro quem são esses cães e deixa bem claro quem são esses tímidos. E Jesus falou uma coisa muito linda aqui para finalizar essa pergunta, no livro de Mateus, capítulo 10, versículo do 32 ao 33. Disse-lhe Jesus: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que estás nos céus. Então, se uma pessoa nega o nome de Cristo Jesus aqui na terra, Jesus está falando que também o negará, o rejeitará diante do Pai. Então toma cuidado para você que é um cristão meia boca, uma pessoa que se diz ser cristão e não é. Um Hello Kitty. O Hello Kitty, aquele bonequinho não tem boca. Um crente, ele não pode ser meia boca, porque quem tem meia boca é deficiente. Então você é ou não é? Ou você professa Jesus ou não professa. Não pode ficar em meio termo, em cima do muro, para que o lado direito os anjos de Deus te chamam e o lado esquerdo o inimigo das nossas almas, Satanás, fica te importunando. Então, repense, cuidado. Eu creio que é uma resposta certa para essa pergunta. Aqui também tem mais uma pergunta nesse quadro aqui de pergunta e resposta, que é um quadro muito maravilhoso aqui do nosso programa, onde as pessoas tiram suas dúvidas, perguntam, e a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela está aqui para responder. Glória a Deus. Tem mais também pessoas que têm muitas dúvidas, elas não têm coragem de perguntar pessoalmente, ou perguntar para os seus líderes. Eles perguntam para um programa de rádio que é feito, voltado para o povo aqui como esse. Aqui tem mais uma pergunta que diz: Presbítero Luciano, eu posso participar de festas comemorativas? Se não posso, por quê? Eu não entendi muito aqui se é uma festa comemorativa, é denominada algum ídolo, denominada alguma divindade, ou alguma festa de casamento,
uma festa de aniversário, porque a pergunta não ficou clara, mas enfim. João Batista, ele morreu numa festa, no dia de um aniversário. Porém isso, como os testemunhos de Jeová fazem, não nos deixa nós ausentes de parabenizar a nossa esposa, o nosso filho, no dia que eles fazem mais um ano de vida. Todas as vezes que alguém comemora ano, mesmo que eu não queira participar da festa naquele momento em si, mas eu venho parabenizar a pessoa, abençoar a vida dela, agradecer a Deus pela vida dela, de ter dado mais um ano de vida, que ela teve dificuldades, teve problemas de saúde, mas Deus deu mais um ano de existência. Se não for um cristão, Deus deu mais um ano de uma chance para que ele possa se arrepender e entregar a vida para Jesus. E se for crente, é como diz a Bíblia, que aquele que obedece aos pais serão prolongados os seus dias na terra. E se for data comemorativa a um ídolo, a uma entidade, isso é condenado pela Bíblia, que eu creio que o sentido da pergunta aqui foi esse. Você não pode fazer nada devotado a uma divindade, a um padroeiro, um medianeiro, a um ídolo. Por quê? Porque a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, olha como que é sério. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 28, mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Então nós sabemos que se você for comer uma comida e alguém dizer que é devotado a um ídolo, um dia de um ídolo qualquer, a Bíblia está falando para você não comer essa comida. Mas se você comer inocente, você não peca. Por quê? Voltando o versículo que é atrás, um versículo antes, 1 Coríntios 10, 27, ele diz: porque e se alguém dos infiéis, está vendo uma pessoa que não é crente, algum dos descrentes, os infiéis, um que não serve a Deus, vos convidar, e se quiserdes ir, comei tudo o que puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da vossa consciência. Se alguém chega a chamar você, ele está fazendo uma comemoração lá em devoção a um ídolo, a um medianeiro, e você perguntar, ele falar e você comer, você está pecando. Mas se você comer sem perguntar, sem saber, você não peca. É isso que está escrito na Bíblia. Você pode ler. Então, se o intuito da pergunta aqui foi esse, aí eu creio que a resposta ficou bem clara. Por exemplo, as pessoas, elas matam um animal, e dentro da sua carne que eles cozinham o animal, eles colocam o sangue, e isso é condenado pela Bíblia. Eu não posso comer sangue. Deixando bem claro que doar sangue é uma coisa e comer é outra. João diz que aquele que ama dá a vida pelo irmão. E onde que está a vida? A vida está no sangue. Então, se eu amo uma pessoa que está morrendo, nada mais claro do que eu doar o sangue, se for compatível, examinado, para aquela pessoa salvar aquela vida. Agora, comer o sangue, a Bíblia proíbe. Isso nós não podemos fazer, porque a vida da carne está no sangue. Eu creio que ficou claro essa resposta para essa pergunta. Aqui nós temos mais uma pergunta que eu irei ler, e fico muito feliz das pessoas participarem, de fazer pergunta. Você vê que são perguntas que são muitas pessoas que têm dúvida aqui nesse programa Palavra da Verdade. Pessoas que têm perguntas que muitos acham que são simples, mas não é. As pessoas, devido a não ter um conhecimento da palavra, as pessoas sem douto, elas não conseguem extrair isso do texto. Mas Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Aqui pergunta:
Presbítero Luciano Evangelista. Qual a ordenança que Jesus deixou para ser repetido ou ser praticado? Qual a ordem que Jesus deixou na Bíblia para que possamos hoje repetir? A Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem sete sacramentos. Nós, cristãos, só temos 2: ceia e batismo. Que isso foi deixado, instituído por Jesus. Por exemplo, nós cristãos não temos mais missa de lavar pés, porque Jesus não mandou, ordenou, ele não mandou fazer aquilo. Ali só foi simplesmente Jesus para provar um ato de humildade diante dos apóstolos. Porque o próprio Jesus, quando foi lavar os pés de Pedro, Pedro na sua ignorância: Senhor, não lava só meus pés, as minhas mãos, lava todo o meu corpo. O que Jesus respondeu para ele? Vós sois limpo pela palavra. Então nós sabemos que Jesus deixou 2 ordenanças, a ceia e o batismo. Vamos ver isso dentro da palavra, dentro da Bíblia. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Jesus, ele morreu e ao 3º dia ele ressuscitou. E Jesus, indo assunto ao céu, ele deixou essa ordenança para os seus discípulos. Olha o que Jesus disse. Jesus, quando ele estava partindo, ele deu, depois da sua ressurreição, essa ordem. E diz, vou ler a partir do versículo 18, Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20. Disse-lhe, e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, meus discípulos amados e queridos, ide por todo o mundo, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos que batizar em nome da Trindade, e ensinando-as guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então essa foi a primeira ordenança, que os discípulos evangelizassem, pregassem a palavra de Deus. Que coisa linda e maravilhosa. A outra ordenança que foi dada a Paulo, e Paulo passou a todos os crentes, uma coisa muito linda e maravilhosa, que o apóstolo São Paulo instituiu, e Jesus instituiu, e Paulo ensinou que as pessoas estavam fazendo errado. O apóstolo Paulo veio, e o que o apóstolo Paulo diz? Porque eu recebi do Senhor Jesus, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de Jesus. Então nós sabemos que foi instituído o batismo e a ceia. O que passa disso é adicionado pelo homem. Eu creio que ficou bem claro. As 2 ordenanças de Jesus Cristo é a ceia e o batismo, e ponto final, de acordo à Bíblia. Fico muito grato por vocês que ouviram, participaram desse programa Palavra da Verdade. Esse é o nosso quadro de momento de perguntas e respostas, onde a palavra de Deus, ela impera aqui no nosso programa. A palavra de Deus é a base. A palavra de Deus é nosso único objetivo
nosso único fundamento. Glória a Deus, que Deus abençoe a todos por estar participando e ouvindo esse quadro, desse momento de perguntas e respostas. Você está ouvindo Ensinamentos da Palavra de Deus com o presbítero Luciano Evangelista.